venho a essa tribuna hoje bastante animado e feliz para agradecer aos 8.657 recifenses que confiaram na renovação do nosso mandato. No último dia 2 de outubro, eu, como a maioria dessa casa, nos submetemos ao escrutínio da população através desse belo mecanismo que é o voto direto, né, secreto e universal. E eu tive a honra de, pela mão de mais de 8.000 pessoas, ver o mandato renovado, ter o mandato renovado. E eu queria agradecer especialmente a esses recifenses, né, e essas recifenses de todos os bairros da cidade. A gente teve uma votação espraiada pela cidade, né, uma votação que muito me honrou e que, para mim, é uma dádiva poder ter a confiança no momento de descrença na política de tanta gente, né, sem que nenhum desses votos tenha sido objeto de nenhuma atividade mercantil, nenhum desses votos foi comprado ou trocado por nenhuma benesse ou por nenhuma outro insumo que a legislação proíbe. Todos foram votos de pessoas livres e independentes que votaram acreditando no nosso trabalho, ora feito aqui na Câmara, né, nos menos de 2 anos que passei ocupando essa cadeira aqui no Legislativo, e no ano de 10 meses que tive a honra de ocupar a cadeira de secretário de Juventude e Qualificação Profissional. Eu acredito essa votação a esses 2 vieses, né, o trabalho feito parte no Executivo, parte aqui na Câmara. E por que parte no Executivo? Porque na eleição passada, apesar de ter tido também o privilégio de ter mais de 7.000 votos, fiquei na primeira suplência e, em determinado momento, quando estava sem mandato, convidado pelo prefeito Geraldo Júlio, assumi a secretaria para minha honra e para minha experiência. Me enriqueceu muito a passagem pela secretaria, sobretudo por comandar, junto com a equipe valorosa da secretaria, 17 escolas, gerir o ensino profissionalizante do município do Recife, ter criado o ProUni, ter criado a gerência de juventude, feito a conferência da juventude, ter confeccionado e, através das mãos do chefe do Executivo, enviado para essa casa, o primeiro plano municipal de políticas públicas para a juventude, do município de Recife, e ter lá também reestruturado todo o sistema público de emprego, trabalho e renda, através da duplicação do número de agências de emprego do Recife e reestruturação das 2 que já existiam. Ou seja, havia 2 agências de emprego do Recife, nós reestruturamos, requalificamos as 2 e criamos mais 2, duplicamos a rede do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda do Recife. Aqui na Câmara, estou nem marcando o tempo aqui na Câmara, nossas diretrizes continuarão as mesmas no que diz respeito à macropolítica. Continuarei lutando por um mandato mais transparente, mais ético, mais sintonizado com a sociedade, e nessa etapa que se encerra agora em dezembro, um dos ícones disso foi o fim do voto secreto. Uma luta que empreendemos aqui na Câmara, que contou depois com o apoio da maioria da casa. E, ineditamente, o Recife acabou com essa chaga, com essa excrescência, essa coisa indefensável, na minha opinião, que é o voto secreto e pasme, as sessões secretas que até 2013 existiam nessa casa. Foi proposta nossa, para minha alegria e meu orgulho, acabar com o voto secreto e as sessões secretas aqui na Câmara Municipal do Recife. Voto secreto que impediu nós sabermos em quem os deputados federais de Pernambuco votaram na sucessão de Eduardo Cunha. Ninguém aqui sabe em quem os deputados federais de Pernambuco votaram para eleger Rodrigo Maia, porque o voto era secreto. O voto secreto que impediu também, que quase que impede o Senado, por exemplo, não autorizar a prisão de Delcídio de Amaral. Foi a pressão da sociedade e a estipulação do voto aberto que permitiu que o Senado autorizasse a prisão de Delcídio do Amaral. Mas, deixando de lado o voto secreto, que foi, por ele não existir para a cassação de mandato, que Eduardo Cunha foi cassado, se fosse voto aberto ele não era cassado, por essas e outras, como o voto aberto, que a sociedade ainda acredita que a política, né, através de lutas como essa que a sociedade acredita, eu acho, humildemente, que a política pode ser um caminho de transformação da sociedade, né? Eu fui eleito para continuar essas lutas. Por exemplo, para instituir aqui na casa a Tribuna Popular. Muito obrigado, senhor presidente.
Conclua, vereador. Para instituir nessa casa a tribuna popular, que é objeto de requerimento meu, não é iniciativa minha, foi iniciativa do vereador Liberato Costa Júnior, secundada por iniciativa do vereador Josenildo Sinésio. Como ambos não têm mandato nessa casa, eu pedi a regulamentação e, na verdade, uma espécie, entre aspas, de repristinação, o termo jurídico, de um ato que já existia aqui na casa, mas que precisava ser convalidado, criando a tribuna popular, bem como a criação, para terminar, senhor presidente, da Comissão de Legislação Participativa. Tudo isso nesse eixo, nesse foco de um mandato mais transparente, ético e sintonizado com a sociedade. Diretriz essa que permanecerá como macro-diretriz de um futuro mandato. Então, na renovação do nosso mandato, no último dia 2 de outubro, eu, como a maioria dessa casa, nos submetemos ao escrutínio da população através desse belo mecanismo que é o voto direto, né, secreto e universal. E eu tive a honra de, pela mão de mais de 8.000 pessoas, ver o mandato renovado, ter o mandato renovado. E eu queria agradecer especialmente a esses recifenses, né, e essas recifenses, de todos os bairros da cidade. A gente teve uma votação espraiada pela cidade, né, uma votação que muito me honrou e que, para mim, é uma dádiva poder ter a confiança no momento de descrença na política de tanta gente, né, sem que nenhum desses votos tenha sido objeto de nenhuma atividade mercantil, nenhum desses votos foi comprado ou trocado por nenhuma benesse ou por nenhuma outro insumo que a legislação proíbe. Todos foram votos de pessoas livres e independentes que votaram acreditando no nosso trabalho, ora feito aqui na Câmara, né, nos menos de 2 anos que passei ocupando essa cadeira aqui no Legislativo, e no ano de 10 meses que tive a honra de ocupar a cadeira de secretário de Juventude e Qualificação Profissional. Eu acredito essa votação a esses 2 vieses, né, o trabalho feito parte no Executivo, parte aqui na Câmara. E por que parte no Executivo? Porque na eleição passada, apesar de ter tido também o privilégio de ter mais de 7.000 votos, fiquei na primeira suplência e, em determinado momento, quando estava sem mandato, convidado pelo prefeito Geraldo Júlio, assumi a secretaria para minha honra e para minha experiência. Me enriqueceu muito a passagem pela secretaria, sobretudo por comandar, junto com a equipe valorosa da secretaria, 17 escolas, gerir o ensino profissionalizante do município do Recife, ter criado o ProUni, ter criado a gerência de juventude, feito a conferência da juventude, ter confeccionado e, através das mãos do chefe do Executivo, enviado para essa casa, o primeiro plano municipal de políticas públicas para a juventude, do município de Recife, e ter lá também reestruturado todo o sistema público de emprego, trabalho e renda, através da duplicação do número de agências de emprego do Recife e reestruturação das 2 que já existiam. Ou seja, havia 2 agências de emprego do Recife, nós reestruturamos, requalificamos as 2 e criamos mais 2, duplicamos a rede do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda do Recife. Aqui na Câmara, estou nem marcando o tempo aqui na Câmara, nossas diretrizes continuarão as mesmas no que diz respeito à macropolítica. Continuarei lutando por um mandato mais transparente, mais ético, mais sintonizado com a sociedade, e nessa etapa que se encerra agora em dezembro, um dos ícones disso foi o fim do voto secreto. Uma luta que empreendemos aqui na Câmara, que contou depois com o apoio da maioria da casa. E, ineditamente, o Recife acabou com essa chaga, com essa excrescência, essa coisa indefensável, na minha opinião, que é o voto secreto e pasme, as sessões secretas que até 2013 existiam nessa casa. Foi proposta nossa, para minha alegria e meu orgulho, acabar com o voto secreto e as sessões secretas aqui na Câmara Municipal do Recife. Voto secreto que impediu nós sabermos em quem os deputados federais de Pernambuco votaram na sucessão de Eduardo Cunha. Ninguém aqui sabe em quem os deputados federais de Pernambuco votaram para eleger Rodrigo Maia, porque o voto era secreto. Voto secreto que impediu também, que quase que impede
o Senado, por exemplo, não autorizar a prisão de Delcídio de Amaral. Foi a pressão da sociedade e a estipulação do voto aberto que permitiu que o Senado autorizasse a prisão de Delcídio do Amaral. Mas deixando de lado o voto secreto, que foi, por ele não existir para a cassação de mandato, que Eduardo Cunha foi cassado, se fosse voto aberto ele não era cassado, é por essas e outras, como o voto aberto, que a sociedade ainda acredita que a política, né, é através de lutas como essa que a sociedade acredita, eu acho, humildemente, que a política pode ser um caminho de transformação da sociedade. Né? Eu fui eleito para continuar essas lutas. Por exemplo, para instituir aqui na casa a Tribuna Popular. Muito obrigado, senhor presidente. Conclua, vereador. Para instituir nessa casa a Tribuna Popular, que é objeto de requerimento meu, não é iniciativa minha, foi iniciativa do vereador Liberato Costa Júnior, secundada por iniciativa do vereador Josenildo Sinésio. Como ambos não têm mandato nessa casa, eu pedi a regulamentação e, na verdade, uma espécie, entre aspas, de repristinação, o termo jurídico, de um ato que já existia aqui na casa, mas que precisava ser convalidado, criando a Tribuna Popular, bem como a criação, para terminar, senhor presidente, da Comissão de Legislação Participativa, tudo isso nesse eixo, nesse foco de um mandato mais transparente, ético e sintonizado com a sociedade. Diretriz essa que permanecerá como macro-diretriz de um futuro mandato. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, convido o vereador Amaro Cipriano Maguari. Vossa Excelência tem direito ao tempo regimental. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero reiterar e parabenizar as palavras do vereador que me antecedeu na tribuna, o vereador Jaime Assora, que fez o agradecimento ao povo da cidade do Recife, como também ocupa a tribuna nesta tarde para agradecer também aos 8.366 eleitores que confiaram no nosso trabalho, que fez com que eu retornasse a esta casa, como também vários companheiros. Nós sabemos das dificuldades existentes no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, pelo descrédito, pela falta de política pública, no país do mensalão, do Lava Jato, da crise nacional, no país de 172 bilhões de desfalque nos cofres públicos, do descrédito do eleitor da classe política, ainda tem eleitores e candidatos que inspiram confiança do povo recifense, pernambucano e brasileiro. Quero dizer a todos que foi uma satisfação muito grande, foi uma eleição muito difícil, foi a eleição do tira-teima, foi a eleição vestibular nacional, a eleição mais difícil da história, foi essa que passou no dia 2 de outubro. Mas o trabalho, a dignidade, a luta pela grande maioria resulta em bons resultados, tanto para o candidato como para o eleitor recifense. Agradeço a todos, de todo o Recife, toda a cidade, pela confiança, para que possamos continuar trabalhando no mesmo estilo de sempre. Mas, senhor presidente, após os agradecimentos ao povo do Recife, eu quero fazer aqui um registro da questão da falta de manutenção da BR-101. Eu estive percorrendo alguns trechos e a BR está totalmente degradada, os alambrados quebrados, risco de vida, lombadas quebradas, muitos buracos no leito da BR-101, naquele trecho do Imbura, do Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Detran, Guabiraba, todos aqueles setores totalmente em risco. Eu faço um apelo aqui ao presidente do DENIT, do estado de Pernambuco, que procure dar uma atenção melhor à BR-101. É uma estrada muito movimentada, estrada de grande importância para a economia da nossa cidade, do nosso estado, e a gente precisa que o DENIT tome alguma providência urgente. Muito acidente, falta de sinalização
e uma desatenção muito grande da BR-101. Faço um apelo mais uma vez que as autoridades competentes procurem dar uma atenção e fazer com urgência a manutenção da BR-101. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o próximo orador inscrito, vereador André Regis. Vossa Excelência conta com o tempo regimental. Senhor presidente, ontem o Brasil assistiu à aprovação em primeiro turno da PEC que limita os gastos públicos para os próximos 10 anos. Foi uma grande conquista. Em primeiro turno, claro que ainda falta o segundo turno e falta o Senado Federal aprovar. Eu ontem subi a esta tribuna para deixar claro que esta casa também precisa seguir na mesma linha, que é a linha que o povo brasileiro deseja de restrição aos gastos públicos, para que haja maior liberação para investimentos e para que haja também liberação de recursos para, notadamente, as áreas de saúde e educação. Ontem eu afirmei aqui desta tribuna que a próxima mesa diretora, ela a ser composta, só contaria com o meu apoio, qualquer tipo de candidatura, aqueles candidatos que se comprometessem com o congelamento de receita para a Câmara Municipal, considerando o valor de 2016 como base para os anos subsequentes, de 2017, 18, 19 e 20. Fazendo um levantamento histórico, nós podemos verificar que no ano de 2002, esta casa recebia dos cofres públicos 29 milhões de reais. Em 2010, 77 milhões, em 2014, 119, em 2015, 132, em 2016, 141 milhões. Então, se nós congelarmos estes valores, nós iremos ter, ante a projeção histórica, uma economia de aproximadamente 62 milhões de reais. O congelamento, portanto, trará uma redução no valor destinado do município para a Câmara Municipal, que é perfeitamente dentro das regras constitucionais. A Constituição da República indica que municípios do tamanho do Recife podem destinar para o seu poder público municipal, o legislativo, até 4,5% da sua receita. 4,5% da receita é o que nós temos hoje na casa de 160 milhões. Então, se nós congelarmos nos valores atuais, para os próximos 4 anos, irá haver, ante ao crescimento necessário de receita da Prefeitura, ante a coleta de tributos, uma diminuição do percentual de 4,5%. Então, não teremos 4,5%, talvez tenhamos 4,4%, 4,3%, 4,2% ao término da próxima legislatura. Então, o que nós estamos propondo é que haja um congelamento, porque, de acordo com a projeção, se não houver o congelamento, no ano de 2020, provavelmente a receita da Câmara Municipal será de 211 milhões de reais, contra os 141 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual 2016. Então, o que nós estamos propondo aqui é uma diminuição dos gastos da Câmara Municipal para os próximos 4 anos. Nós não precisaremos ter nenhum tipo de diminuição dos nossos gastos, o que nós deveremos é congelar esses valores para enfrentarmos esse período de muita dificuldade na vida pública, em que há um anseio da população para que haja limites ao poder de gastos dos entes públicos. Então, eu reafirmo aqui
que, para ter o meu apoio, qualquer candidato à mesa diretora para a próxima legislatura deverá se comprometer com a colocação dessa trava nos gastos do poder público legislativo municipal, conservando os valores atuais. Não haverá diminuição, e sim congelamento para que a gente enfrente os próximos 4 anos, e que, se nós fizermos isso, simplesmente pelo fato de nós não aumentarmos, nós não chegaremos à casa de 211 milhões de reais, que será a projeção para o ano de 2020, se nada for feito. Então, nós propomos aqui uma redução do repasse, ou seja, percentual, para a manutenção dos atuais recursos destinados da Prefeitura ao Poder Legislativo Municipal. Inclusive, porque é assim que a gente consegue fazer com que haja qualquer tipo de comportamento lógico, de qualquer tipo de comportamento que não seja iniciativas isoladas. É o poder público municipal, a partir do seu legislativo, sinalizando, a partir de ações, que irá participar do esforço de diminuição dos gastos públicos com manutenção de máquinas. Então, esse é o meu recado. Ontem, senhor presidente, eu havia já dito a minha postura diante da próxima legislatura. No entanto, hoje nós trouxemos os números. Então, é a manutenção dos do atual orçamento da Câmara Municipal para os próximos 4 anos. Dessa forma, a Câmara Municipal do Recife dará uma contribuição à cidade do Recife. Dessa forma, a Prefeitura poderá destinar os recursos excedentes, esses 62 milhões de reais, que nós economizaremos simplesmente pelo fato de nós não aumentarmos o nosso repasse. Esses 62 milhões de reais possivelmente trarão melhor bem-estar à população, notadamente na área de saúde ou na área de educação. Muito obrigado. Obrigado, vereador André Regis. Convido o próximo inscrito do pequeno expediente, vereador Luiz Eustáquio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, eu quero aqui hoje parabenizar a posição da maior parte da bancada do PSB de Pernambuco, que votou contra a PEC que limita os gastos públicos, que votou contra uma PEC que tem como finalidade, com a sua implantação, limitando os gastos públicos durante 20 anos. Ela tem como finalidade, vereador Maguari, diminuir a capacidade do investimento na saúde. Ela tem como finalidade diminuir a capacidade do investimento na educação. Ela tem como finalidade diminuir a capacidade de investimento na assistência social. Num país tão humilde, num país pobre, num país onde tem muita gente ainda passando necessidade, num país onde tem muita gente precisando de uma educação de melhor qualidade, num país onde tem muita gente doente, precisando de um SUS com mais qualidade. Nós vemos essa PEC vindo na direção, na contramão da necessidade do povo brasileiro. Nós vemos essa PEC vindo na contramão do respeito ao trabalhador público, que terá seus salários podendo ser congelados. Porque é isso que essa PEC vê.
ela vai nessa direção. Essa PEC não é uma PEC para o bem do Brasil, dos brasileiros. Ela pode ser uma PEC para o bem das elites financeiras desse país. Ela pode ser boa para aqueles que querem equilibrar o capital, querem equilibrar o país defendendo o capital. Ela verifica, ela trabalha na direção de tirar de trabalhador e dos mais necessitados, vereador Jadeval. É isso que essa PEC faz. E, infelizmente, uma grande parte dos deputados federais votaram favorável a ela, sem olhar para o povo, sem olhar pela necessidade do povo do país, mas olhando e preocupado com o capital nacional e internacional. Essa PEC não é uma PEC, não foi uma coisa simples. Ela é um retrocesso nas políticas sociais desse país. Ela é um retrocesso no SUS e ela é um retrocesso para a educação. Fico muito triste quando eu vejo no meu país ser aprovado algo desta natureza. Mas eu quero dizer, vereador Almir Fernandes, que nós vamos continuar lutando contra essa desigualdade, lutando para que essa PEC, o povo tem que ir à rua contra essa PEC, porque essa é uma proposta contra o povo do Brasil. Essa é uma proposta que vem para prejudicar a população brasileira e prejudicar os municípios também, muito próximo, muito rapidamente, porque a conta das pessoas sem condição de vir dinheiro para poder cuidar da saúde vai ficar nas costas dos prefeitos de todo o nosso país. Então isso é muito grave. Essa PEC é algo muito sério e o povo não está compreendendo o que está acontecendo ainda. De forma muito efusiva, querendo aprovar, o presidente da República pegando diretamente, querendo cuidar disso, mas quem cuida disso não cuida do povo, não quer cuidar da necessidade da nossa população. Então é com muito pesar que você vê o que aconteceu na Câmara ontem, o que está sendo proposto na Câmara Federal e que vai ao Senado Federal. É muito ruim isso para o Brasil, para os brasileiros, para o Brasil como nação, como aqueles que defendem o capital, pode até ser bom, mas para o povo que precisa da educação, da saúde, da assistência social, essa PEC é muito ruim. Por isso eu vou estar propondo ainda há tempo aqui, uma audiência pública para tratar desse tema. E quero convidar os vereadores que têm posição divergente da nossa, para que a gente possa debater esse tema. Esse tema é muito sério. Esse é um tema do Brasil. Esse é um tema dos brasileiros. E nós estamos vendo o que está acontecendo aí é tirar do pobre para dar aos ricos. É isso. A conta não vai aumentar imposto, vai, vereador Alfredo. O imposto vai ser pago pelo miserável, que não vai ter saúde, que não vai ter educação de qualidade, que não vai ter assistência social. O imposto vai ser pago, vereador Alfredo Santana, pelos servidores públicos, que vão ter seus salários congelados. Vereador, esse é o imposto. Pode concluir, por gentileza. Esse é o imposto que nós vamos pagar. Não vai aumentar imposto? Vai sim. Vai tirar das costas daqueles que mais precisam. Concluo, presidente. Muito obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum inscrito no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente nesse instante. Vamos à chamada regimental. Presidente, é registrado presença no nosso painel 12 vereadores. Então, não temos número suficiente para deliberar nenhum prolongamento da ordem do dia. Devido ao número insuficiente de parlamentares para a realização da reunião ordinária, declaro encerrada a presente reunião, onde será lavrado um termo de não realização da reunião ordinária. E convido
as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, segunda-feira, 17/10, às 16 às 15 horas, no horário regimental.